mentalizaram? Mentalizei que eu preciso cuidar do meu corpo para chegar numa velhice bem conservada desse jeito. Porque a minha imagem foi igual a primeira. Pode continuar, Paulo. Eu mentalizei, você falou, mentaliza. Eu mentalizei meu pai e minha mãe. Veio na hora. Seus pais. Seus pais, né, Dri? Eu também. A outra Dri também. Eu mentalizei meus pais, mas sempre lembrando que de mim e do meu marido também, que a gente está nessa faixa Xuxa e Paula Toller, né? E George Clooney. Pamela. Eu mentalizei mais os da primeira foto, né? Que o que veio na minha cabeça foi a imagem dos meus avós. Então, eles combinam mais com a primeira mesmo. De um casal de bem velhinho, nessa segmenta, né? Mas com a aparição das outras fotos, querendo ou não, eu me liguei que também tem velhos que, querendo ou não, estão em forma, estão com um físico bom, a estética boa. E aí eu parei para refletir nesse outro lado, né? Dessa outra fase. Mas a primeira imagem foi essa mesmo. Legal. Alguém mais quer falar o que mentalizou? Eu queria saber se alguém mentalizei. Professora. Oi, Laís. Eu queria saber se alguém mentalizou de primeira esses outros, né, idosos aí mais conservados, todos glamurosos, porque eu também pensei nos meus avós, nesses velhinhos da primeira foto. Acho que ninguém pensou, né, gente? Não, né? Não, eu pensei, professora, primeiro nos velhinhos, esses velhinhos mesmo, né? Tanto homens como mulheres. Em seguida, pensei nesses velhos conservados, porque tem experiência na família, né? De idosos aí acima de 60 que estão na ativa, muito bonitos. Então, eu mentalizei esses dois. Mas também, em contrapartida, eu, assim, na minha cabeça, quando eu penso em velhice, eu imagino alguém lá pelos 70 e poucos anos mesmo. Não sei se todo mundo é por isso, mas, assim, pra mim, eu não considero uma pessoa hoje em dia com 50 e poucos anos. Nós vamos ver, meninas e meninos, os tipos, as subdivisões dentro da velhice, né? Então, assim, o que eu queria que vocês fizessem essa reflexão, né, é que a velhice, ela é vendida, né, como uma época, assim, de sofrimento, de degradação, de tristezas, né? E não apenas essas pessoas que são hollywoodianos, que são globais, mas, assim, no nosso dia a dia, existem muitas pessoas que mostram um comportamento diferente nessa fase, que mostram um corpo diferente nessa fase, um corpo cuidado, um corpo ativo, um alto astral, né? Então, aqui, várias pessoas tentam dizer assim que querem viver muito tempo, então elas dizem assim, eu adoro viver, eu amo a vida, mas elas não querem envelhecer, o que é um grande paradoxo, né? Que eu adoro a vida, mas eu não quero envelhecer. E aí tem essa velhice que é vendida como triste, como deprimente, como degradante, né? Então eu trouxe aqui para vocês o significado de velho do dicionário online, né? Velho como adjetivo significa que tem idade avançada, que é muito antigo, alguém que é antigo numa profissão, numa função, ou algo que está fora de moda, que está antiquado, um casaco velho, um sapato velho, uma roupa velha, ou que é usado. E temos também a palavra velho como substantivo, né, que é o masculino de velha, né, feminino velha, que significa aquela pessoa com idade avançada, né? Skinner e Vaughan, né, dizem que é uma época boa para se pensar sobre a velhice é a juventude, porque então é possível melhorar as chances de vir a vivê-la bem quando ela chegar. Né? Mas aí nós caímos então nessa armadilha. Se ninguém quer pensar na velhice, então pouquíssimas pessoas jovens pensam na velhice. Então é a idade bacana para pensar, para planejar, para desenvolver projetos a longo prazo, para pensar no cuidado físico, mas o jovem ele teme pensar
no envelhecimento. Tá? Então, os autores exemplificam que essa fase da vida, ela é tão diferente, assim, é uma fase que traz tantas novidades, tantas mudanças, que é como se você tivesse que mudar para um outro país, aprender uma nova língua. Eu não sei se eu concordo muito com isso, acho um pouco de exagero isso, mas acredito que é uma fase de muitas mudanças, sim, né? E que vai depender do preparo que cada um teve na juventude. Tá? Então, também aparece na apostila essa diferença entre os conceitos de velhice e de envelhecimento. Então, a velhice seria essa fase da vida, a última fase da vida, e o envelhecimento seria o processo dinâmico que compõe essa fase. Alguns autores falam que o envelhecimento começa quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer ali. Tá? Então, ele é um processo de envelhecimento. Aí, nós temos algumas classificações com relação à velhice. Né? Idosos jovens, alguns autores apresentam essas classificações, né? Os idosos jovens seriam esses idosos de 65 a 74 anos, né? Porque tem alguns países que o idoso é considerado acima de 60 anos e tem alguns países que é acima de 65 anos. A gente vai ver depois no outro slide. Então, o idoso jovem seria aquele de 65 a 74, o idoso velho de 75 a 84 e o idoso mais velho, o de 85 em diante. Tá? Então, são classificações, não são seguidas assim 100% pela comunidade médica, enfim, mas são subdivisões, tá? Então, apesar desta ser uma separação bastante comum, a gente tem que pensar que existem outras maneiras, né, de avaliar se uma pessoa seria velha ou não. Existem outras formas que a gente pode estar avaliando. Divisões etárias não são as únicas. Tem a questão da subjetividade, da convivência social, do psiquismo. Nós vamos ver algumas delas. Aqui, mais fotos, né? Os nossos velhos. Olhem como a pessoa negra não aparece as características do envelhecimento. Está vendo como a pele é uma pele, assim, com mais tônus, né? É bem diferente o envelhecimento na pessoa branca e na pessoa negra. Percebam. Olha a branquinha, como está bem mais envelhecida. Hã? Isso aqui é maravilhoso, é uma pele perfeita. Então, compreender o ser humano para além de um recorte etário. O Skinner e o Vaughan, né, sinalizavam que o envelhecer deveria ser estudado como qualquer outro tipo de comportamento, né, através do paradigma da seleção por consequências, que significa compreender como as pessoas são afetadas pelo seu mundo. Então, eles trazem essa ideia de que para você avaliar a velhice, você tem que ver a cultura, o mundo que aquele indivíduo está inserido. Então, ela não é definida apenas nesse recorte cronológico, e aí o Schneider e Irigaray, eles dividiram em 4 tipos, né, os conceitos de idade em 4 tipos, onde nós teríamos, então, o primeiro, uma idade cronológica. Eu vou falar um pouquinho de cada um separadamente, mas o primeiro, idade cronológica, uma idade biológica, o segundo, o terceiro, a idade social, e o quarto, a idade psicológica. A idade cronológica, ela seria marcada a partir da data de nascimento dessa pessoa, certo? A idade biológica, ela é definida pelas mudanças corporais, né, e mentais que ocorrem ao longo do desenvolvimento humano. Aqui, mental seria um mental no sentido de cerebral, tá? Que ocorrem ao longo do desenvolvimento humano, caracterizando o processo de envelhecimento. Então, por exemplo, nós podemos pegar 2 meninas de 12 anos, né? Uma delas ainda tem um corpo de criança, né? Não menstruou, não tem caracteres de puberdade, nem nada. E uma outra já é uma mulher feita. Pode, inclusive, estar grávida, ficar grávida. Então, essas são as diferenças da idade biológica,
cronologicamente têm a mesma idade, mas a idade biológica é diferente. A idade social. Isso aqui é muito interessante, a idade social. Né? A idade social é composta por hábitos e características esperadas para determinada idade, esperando que o sujeito se encaixe em determinados papéis sociais. Então, a gente precisa pensar que a idade social depende quase que totalmente do ambiente que o indivíduo está inserido. Então, assim, que cultura que ele está? É um país oriental, é um país ocidental, com tal religião, quais são os costumes? Qual é o papel social do velho nesse país? Qual é o papel social do adulto nesse país? Então, essa pessoa, ela está representando, ela tem 60 anos, mas, assim, nesse país, 60 anos, é um ancião, representa um idoso, qual que é o papel social? Então, vai ser muito diferente de sociedade para sociedade. Se você pegar um país desenvolvido, um país rico, pode ser que não. Aí você pega um país mais pobre, uma cultura mais fechada, pode ser que sim, que ela já se encaixe no papel social ali, pelo jeito dela de funcionar, né? Pelo que ela faz, pelas características dela. E a idade psicológica. A idade psicológica, a gente pode avaliar ela em 2 sentidos. O primeiro seria essa capacidade de percepção, memória, aprendizagem, né? E o outro, uma noção assim mais subjetiva, tá? De sentimentos, de percepção de mundo. Então, a gente poderia avaliar, né? Se a pessoa regrediu no aprendizado dela, na capacidade de percepção, de memória, e o outro seria assim, como ela sente, se ela se sente jovial, né? Depois que eu comecei a trabalhar na Uniderp, eu convivi com várias pessoas assim, com mais idade já, né? Com bem mais de 60 anos, e assim, a maioria delas, pessoas absolutamente joviais. Então, assim, cronologicamente é uma coisa, tá? Mas a idade psicológica delas, a maneira de sentir o mundo, de se colocar no mundo, a idade social, é de jovem. Aqui que eu queria falar para vocês. Desculpa, eu ia falar também, desculpa. Pode falar, Adriana. Eu ia falar só um perigo que tem. Eu adorei essa divisão. Achei muito legal. Claro que essas aulas, eu adoro essas aulas da velhice, as aulas da graça, e batem fundo em mim. Mas sobre essa divisória e essa parte psicológica, tem um perigo que é a pessoa também se destacar muito da idade que tem, sabe? Você não acreditar muito na idade que você chegou. Claro que a gente ouve muitas pessoas falarem, eu tenho a idade X, mas eu pareço 20, mas assim, eu tenho 60, mas eu tenho uma cabeça de 20. É um pouco também, claro, eu não, se a pessoa não estiver exagerando, eu acho um pouco também que não deveria, tem alguma coisa estranha, porque você não pode ter uma cabeça de 20 quando você chega aos 60, né? Você não pode, estar achando que você tem 20. Então, se você tiver com uma... Eu entendo que a pessoa queira dizer que ela está jovial, que ela, enfim, mas é sempre uma armadilha também, porque aí faz as pessoas fazerem, por exemplo, procedimentos muito extremos ao corpo, quererem usar, ter atitudes e comportamentos que não condizem a uma pessoa madura, entende? Entendo. Por isso que tem a ver, que a gente teria que puxar aqui, ó, para o que eles colocam assim como papéis sociais. Se o comportamento for muito diferente do papel social esperado para aquela idade, né? Então, assim, uma coisa é você ter comportamentos joviais, outra coisa é você ter um comportamento de adolescente. Se o papel social ficar muito diferente, você deixa de ser inadequado e passa a apresentar um comportamento patológico, pode ser, né, Adriana? Muitas vezes é patológico, sim. Verdade, assim eu penso, né? Só esse adendo aí que eu queria fazer, mas obrigada.
Então, por isso que tem que ter, gente, essa questão da representação social, né? Porque fica esquisito. Uma coisa é, por exemplo, um professor parecer jovial. Outra coisa é ele aparecer lá como se ele tivesse 13 anos, né? Então, assim, esses papéis sociais, eles orientam bem, né? E eles fazem parte dessa questão da cultura. Se a gente tira a questão cultural, aí a gente perde essa noção. Então, por exemplo, nós não sabemos o que é um velho, sei lá, a representação social do velho na Arábia Saudita. A gente não sabe, porque a gente sabe muito pouco dos costumes de lá. Então, como que se comporta, se trabalha, se não trabalha, com que idade a maioria da população lá se casa, como a vestimenta, enfim, o que faz. Então, a gente tem que se guiar por esses papéis sociais, né, as representações sociais, que é a teoria do Lebovici, né? Então, assim, dentro da sociedade, o que é esperado para cada faixa etária, né? Então, se você perder essa questão do social, aí não tem parâmetro. Então, a gente tem que ter sempre essa coisa dos papéis sociais como parâmetro, até, como bem chamou a atenção a Adriana, para a gente conseguir localizar situações patológicas, que podem ser situações assim de um adoecimento mental, tá? Pode ser um transtorno bipolar, pode ser um caso de demência senil, tá? Pode ser sim, tá? Então, o envelhecer, a OMS coloca o envelhecer como um processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal, não patológico de deterioração de um organismo maduro, tá? Próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte, tá? Então, assim, vai tendo uma deterioração não patológica de um organismo. Então, como a gente viu na foto, nós brincamos, nós rimos, né? A deterioração, ela é muito relativa em cada pessoa, né? Em cada indivíduo, depende da vida que ele teve, depende de características genéticas, né? Muitas vezes essas pessoas tão bonitas assim, mas é um aspecto apenas externo. A gente não sabe se internamente elas têm saúde, né? Parece que tem, não é? E pode ter um idoso que tem uma aparência já mais, né, mais desgastado e tal, muitas vezes ele tem muita saúde, tá? Apesar de não ter aquela pele jovial, aquela aparência física jovial. Então, assim, esse processo de deterioração, ele é bastante individual, tem a ver com a vida que a pessoa teve, como a Pamela brincou, né? Eu já tô pensando na minha velhice, já tô pensando em me cuidar, né? Então, depende de tudo isso, da vida que a pessoa teve, né? O que o corpo sofreu na juventude, né? E aqui a minha barra fica bem em cima do meu último parágrafo aqui. Quem pode ler para mim? Limite de idade entre os indivíduos adulto e idoso é de 65 anos em nações desenvolvidas e 60 anos nos países emergentes. Logo, o envelhecer populacional é uma consequência do desenvolvimento. Então, obrigada, Regina. Olha que bacana, né? Em países mais desenvolvidos, você coloca a idade da velhice com 65 anos. Porque a pessoa vai ter uma saúde, ela vai estar, o organismo vai estar melhor, essa deterioração vai ser menor. Nos países mais pobres, né, nesses países que estão emergindo ainda, a idade cai para 60 anos, tá? No Brasil é 60, não é, gente? 60 no Brasil. E para tirar carteirinha de idoso, essas coisas. Então, assim, depende da situação econômica do país. Então, é importante destacar que a diminuição de algumas capacidades cognitivas, como capacidade de aprendizagem, retenção de conteúdos, memória a curto prazo, essas perdas, elas são consideradas normais, né? E aí algumas pessoas falam assim que tem esse tipo de perda e tem outros ganhos de maturidade, de sabedoria, de conhecimento. Essa perda,
ela também é muito relativa. Nós temos, por exemplo, o Oscar Niemeyer, que morreu com 105 anos e tinha capacidade cognitiva, de memória, de aprendizagem preservada, tá? Os japoneses, principalmente, eles mantêm essas capacidades preservadas, tá? Então, assim, o velho japonês, ele é um velho, ó, muito... Tá? Então, isso tem a ver com questões genéticas? Tem a ver com questões genéticas deles e o estilo de vida, né? Tudo mais. Então, isso também é bem relativo com relação ao declínio biológico, né? O declínio biológico, ele vem para todos, né? Mas, assim, tem um individual dentro disso. Não sei se vocês lembram do Oscar Niemeyer, né? Como ele ficou, né? Ele envelheceu muito bem e trabalhava e tinha, eu vi até uma entrevista que era ele com a filha dele, ele tinha 105 anos, né? Imagina a idade da filha. Parecia que a filha era esposa dele. Então, assim, os dois com o mesmo aspecto o aspecto externo, dois idosos, né? Idosos mais velhos. Então, assim, você fala que a filha, você podia chutar que era a esposa dele, era a filha dele, era muito idosa já. E ele também. Né? Então, assim, isso é muito interessante, essa questão do declínio biológico. Então, o declínio do funcionamento cognitivo não está relacionado somente a uma questão etária, né, como a gente está conversando, envolve inúmeros outros elementos, como a falta do uso de capacidades cognitivas, desenvolvimento de doenças como a depressão, questões comportamentais, como abuso de substâncias, como álcool, cigarro, substâncias lícitas, né? Substâncias ilícitas também, uso de medicações, né? A falta de motivação, o abandono, que não faz atividade física, não se alimenta direito, baixa autoestima, solidão, isolamento, situações de vida que a pessoa passa. Às vezes são o cônjuge que faleceu, são os amigos que estão falecendo, é a aposentadoria, tem pessoas que se mantêm ativas muitos anos, tem outras que aposentam ainda muito cedo, né? Privação de nutrientes, né? Então, assim, isso da privação de nutrientes é muito importante, né? Por exemplo, a população japonesa se alimenta mais de alimentos saudáveis, né? Eles têm um corpo mais saudável mesmo, mais jovial, então a alimentação também influencia muito, todos os hábitos. E aí a gente vem para um parâmetro que a gente chama de capacidade funcional, né? A funcionalidade dessa pessoa. Então, a capacidade funcional, segundo fontes, é dada pela quantidade de ajuda instrumental que essa pessoa necessita para realizar as suas atividades, né? Que vai desde uma ajuda simples até uma incapacidade funcional total. Então, a gente gradua, né? Com relação à velhice, existe uma graduação nessa dependência, nessa dificuldade funcional dessas pessoas. Vamos ver aqui que é bem interessante essa subdivisão. A capacidade funcional está realizada ao status cognitivo. Estas atividades são divididas em 3 tipos. Então, nós temos as atividades básicas de vida diária, ABVD, atividades básicas de vida diária. As atividades instrumentais da vida diária, AIVD, instrumentais de vida diária, e as atividades avançadas de vida diária, AAVD, tá? Assim, não precisa decorar, vocês vão entender e vai ficar bem, bem prático, vocês vão entender pela diferença de cada uma. Vejam, as ABVD, atividades básicas de vida diária, são aquelas relacionadas ao autocuidado, tá? Então, essa capacidade, assim, da pessoa velha, a capacidade que ela tem de levantar, tomar um banho, escovar os dentes, lavar a cabeça, secar, arrumar o cabelo, se vestir, se alimentar, usar o banheiro, é o básico. Pensem assim, aquilo que a gente está ensinando para uma criança pequena. Quando a criança pequena a gente não ensina as atividades básicas, a gente fica cuidando lá até aprender a tomar banho, a gente fica cuidando lá como que ensinando a vestir a roupa, a roupinha, a pentear o cabelinho. Então, isso aí é o básico. Aí você
serve o prato, põe lá, a criança come. Então, é o básico, ABVD. As atividades instrumentais, elas são um pouco mais complexas, né? Então, a atividade instrumental é aquele idoso, por exemplo, que ele faz as ABVDs, claro, né? E ele usa o telefone, ele consegue pegar o ônibus e ir lá para o centro da cidade. Lembrando que o ônibus hoje funciona com cartão. Você tem que carregar o cartão, passar o cartão, taranã. Ele consegue mexer no celular. Lembrando que hoje o celular é smartphone. Tá? Então, assim, ele lida com a tecnologia, ele vai no mercado, ele faz compra, ele vai no banco sacar dinheiro, ele pode ir no banco fazer pagamentos, ele consegue realizar as tarefas domésticas, como limpeza, pôr uma roupa na máquina, bater a roupa, estender a roupa, preparar a refeição, lavar os alimentos, guardar, fazer a comida, tá? Então, são as atividades instrumentais. Então, tem idoso que faz isso perfeitamente e tem idoso que não faz mais as instrumentais, só as básicas. Tá? E as avançadas? As avançadas, né, elas englobam outras funções, por exemplo, de caráter voluntário, elas dizem mais respeito, assim, a questões grupais. Se esse idoso, ele consegue trabalhar, se ele tem um trabalho, se ele consegue ir para o trabalho, cumprir o horário, realizar lá a atividade dele, se ele viaja, ele tem assumiu algum papel, algum cargo, seja na igreja, seja no trabalho, uma questão política, religiosa, atividades manuais também contam como atividades avançadas, né? Pintura, costura, marcenaria, ou aqui no estado, por exemplo, nós temos muitas pessoas que são dessa questão, homens do campo, né? Então, lidam com lavoura, cuidam de fazenda, de chácara, e isso conta como atividade avançada, tá? Jardinagem, tem muitas pessoas que escrevem, né? Escrevem mesmo artigos, escrevem poesia. Eu atendi um idoso uma vez que ele era escritor. Ele me deu todos os livros dele que ele tinha publicado. E ele mesmo que bancava a publicação dos livros dele. Era muito bacana. Ele era aposentado e ele sempre sonhou em escrever. Então, assim, é uma atividade avançada, certo, pessoal? Então, assim, é bem legal essa subdivisão, porque você consegue avaliar se ele é funcional em que nível, tá? Em que nível esse idoso é funcional. Tem alguma dúvida, turma, sobre as subdivisões? Alguma coisa? Não, eu entendi aqui, né? Não sei o restante, mas por aqui, ok. Tá bem, tá bom. Então, vamos aqui continuando ainda no declínio biológico. Então, compreender esses fatores é bem importante para o psicólogo que vai avaliar esse idoso, o neuro, o psiquiatra, né? Para entender como que é o cotidiano dele. Então, é essencial para o psicólogo, né, entender o funcionamento dessas pessoas idosas, porque nós temos cada vez mais idosos no mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Você tem uma queda da taxa de natalidade, né? A data, não é a data aqui que eu queria falar, expectativa de vida, a expectativa de vida aumenta, tá? Então, a gente já teve época na humanidade que a expectativa de vida era 30 anos. Na Idade Média, a expectativa de vida era 30 anos, gente. Então, se chegasse com 30 anos era o máximo que as pessoas viviam. Pouca gente vivia mais de 30 anos, né? A nossa expectativa de vida hoje está muito alta, varia de país para país, né? Mas, em geral, é alta, né? Então, nós temos cada vez mais idosos no mundo. Tá? Então, segundo dados do IBGE, em 2060, o número de idosos brasileiros quadruplicará. Então, o crescente número de idosos pode ser observado ainda numa escala maior, segundo a ONU Brasil, que em 2050 serão 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos em todo o mundo, né? Sendo que em 2014 a média era 841 milhões. Tá? É um aumento que apresenta desafios também com relação à questão econômica, né? Sobre as aposentadorias, essa questão de produção,
o cuidado com a saúde, consumo. Então, isso envolve questões econômicas, é muito forte isso, essa questão da mudança da Previdência que teve, isso gera grandes discussões. E aí eu queria fazer, então, essa pergunta para vocês, né? Vocês vão, de novo, fechar os olhos, né? E vocês vão imaginar, assim, quanto tempo eu tenho de vida? Quanto tempo cada um de vocês imagina que tem de vida? Fechem os olhos e façam essa reflexão. Quanto tempo eu tenho de vida? O que eu acho disso? Quanto tempo eu acho que eu tenho, que eu vou viver? Pensem, imaginem quanto tempo seria, até que idade você viveria, que aspecto físico você vai ter. Pensaram? Sim. Pamela, você tá com pressa? Não, é que eu tô pensando muito nisso. Eu fiz as contas aqui, eu falei, bom, eu tenho 20 e poucos anos, então vamos supor que eu vivo ainda até os 70, né? Tenho ainda mais uns 50 anos pela frente, eu não bebo, eu não fumo, então, bom, isso é um ponto positivo, só tenho que cuidar da forma física e um pouquinho da estética. Eu falei assim, quanto tempo temos? Aí a Pamela já pôs a mãozinha dela lá. Eu falei, meu Deus, ela pensou rápido. Pensaram, não, turma? Esse questionamento eu tenho desde muito nova, eu nunca quis. Desde quando eu era criança, minha mãe falava, o que você quer? Eu falava, não queria crescer. Eu sempre quis ser criança.